Olá, olha eu de novo aqui, professor Nonato Butti, com mais uma aula de geografia dentro do contexto das ciências humanas. Anteriormente já trabalhamos recursos hídricos, bacias hidrográficas e seus aproveitamentos. Também trabalhamos a parte de biomas e na aula de hoje vamos tratar sobre a estrutura interna da Terra, o relevo terrestre, extremamente interessante e objeto de conhecimento de alta incidência. Vamos acompanhar aqui na tela o desenvolvimento desse objeto de conhecimento. Vamos à tela, por favor. Olha só, começamos conceituando o que é estrutura geológica. Aqui diz que a estrutura geológica é o embasamento rochoso que sustenta determinada forma de relevo. Vamos relembrar? Quais são as formas de relevo básicas? As montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Certo? E tudo isso é sustentado internamente pelo que nós chamamos de estrutura geológica. A nível mundial, essa estrutura geológica se apresenta da seguinte forma. Veja na tela. Aqui diz que a geomorfologia reconhece 3 domínios de estrutura geológica. Quais são esses 3 domínios de estrutura geológica? Você tem os escudos cristalinos, também denominados de maciços antigos ou crátons. Escudos cristalinos, maciços antigos ou crátons. Quer dizer, esses escudos cristalinos são antigos, por isso extremamente desgastados pelos agentes externos, no caso, a erosão e o intemperismo. Assim, os escudos cristalinos, ou seja, os crátons, atualmente apresentam baixas altitudes, justamente em função de todo esse desgaste. Além dos crátons, nós temos as bacias sedimentares. E o que são as bacias sedimentares? São reentrâncias do relevo. E essas reentrâncias do relevo, que com o passar das eras geológicas, foram preenchidas por vários sedimentos, restos de vegetais, restos de animais e assim sucessivamente. E por último, nós temos na nossa estrutura as cadeias orogenéticas modernas, que são as grandes elevações que nós temos no nosso planeta. Então vamos relembrar. A estrutura geológica é a parte interna da Terra que sustenta as formas de relevo. E quais são essas formas de relevo? As montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. A geomorfologia reconhece 3 estruturas geológicas, que são os crátons, também chamado de maciços, também chamado de escudos cristalinos, não esqueça, antigos, desgastados e por isso apresentam hoje baixas altitudes. As bacias sedimentares, reentrâncias preenchidas por vários sedimentos, resíduos de animais, vegetais e etc. E os dobramentos modernos, os dobramentos orogenéticos modernos. Isso a nível mundial. Vamos trazer isso agora para o Brasil. Vamos ver como é que essa estrutura geológica se apresenta no território brasileiro. Vejamos aqui. Aqui você tem um mapinha. E esse mapa, ele apresenta 3 cores. O marrom escuro, o amarelo e o laranja. Como diz aqui a nossa legenda, o amarelo representa as bacias sedimentares. Aqui, o amarelo em destaque. Já o laranja e o marrom escuro faz alusão aos escudos cristalinos, ou seja, aos crátons. Então, uma coisa você logo observa aqui.
na estrutura geológica brasileira, nós não encontramos os dobramentos orogenéticos modernos. Nós não encontramos as grandes elevações do relevo. Isso quer dizer o quê? Que o relevo do Brasil é um relevo extremamente antigo, extremamente desgastado pelos agentes externos. Não esqueçam que os agentes externos são quais? O intemperismo e a erosão. Veja aqui, novamente na tela, essa situação. Vamos agora fazer uma comparação entre o que nós temos na estrutura geológica brasileira, que são os escudos cristalinos, também chamados de crátons, e as bacias sedimentares. Comparando percentualmente as duas estruturas, você percebe aqui que os terrenos cristalinos, eles ocupam apenas 36% da estrutura geológica do Brasil. Então, logo, automaticamente, você já sacou que na estrutura geológica brasileira, o que predomina são as bacias sedimentares, com 64%. Então, no Brasil, ou você tem escudo cristalino, crátons, ou então bacias sedimentares, com a predominância das bacias sedimentares em 64% e os crátons, os escudos cristalinos, apenas 36%. Agora, o importante é você perceber também quando é que essa estrutura geológica brasileira começa a se formar. Quando é que ela começa a se originar? Então vejamos aqui em relação aos escudos cristalinos. Já sabemos o seu percentual, 36%. E aqui diz que esses escudos cristalinos se formaram na era pré-cambriana. Peraí, vamos explicar direitinho. O que é a era pré-cambriana? Bem, esse termo pré-cambriano é uma denominação dada por alguns autores para a junção de duas outras eras. E quais são essas duas outras eras? As eras arqueozoica e proterozoica. São duas eras distintas. A mais antiga arqueozoica, depois proterozoica, mas tem autores que juntam as duas e nessa junção denominam de era pré-cambriana. Agora vejam só. Então eu posso afirmar que todo o escudo cristalino do Brasil, todos os crátons brasileiros surgiram na era pré-cambriana. Mas se eu for fazer a fragmentação entre era arqueozoica e era proterozoica, tu tens que atentar para o seguinte ponto. Olhe na tela. Na era arqueozoica vão surgir 32% dos 36%. E na era proterozoica, 4% dos 36%. Então você percebe aqui, pelos números percentuais, que o terreno cristalino predominante é aquele que surge na era arqueozoica e uma menor proporção na era proterozoica. Porém, contudo, todavia, não esqueça que, comparando os dois, o terreno cristalino do arqueozoico e o terreno cristalino do proterozoico, o mais importante é o terreno cristalino da era proterozoica. Ebute, mas espera aí, certo? O terreno cristalino da era proterozoica não aparece em menor proporção? Não são apenas 4% de toda a estrutura cristalina? Sim, apenas 4%. Mas é o de maior importância, importância econômica. Por quê? Porque neste terreno cristalino, é nesse cráton da era proterozoica que surgem jazidas de minerais. E jazidas de minerais de alto valor econômico. Então, quando eu falo de ferro, ouro, bauxita, casterita, manganês e outro tipo de minério, automaticamente eu estou falando de quem? De uma estrutura cristalina, da era pré-cambriana ou, de forma mais precisa, da era proterozoica. Agora, e o Enem? Como é que o Enem
pode te cobrar um item relacionado a esse objeto de conhecimento. Porque parece que a coisa está muito conceitual, não está? Então, como é que eles podem te cobrar de uma forma mais crítica, de uma forma mais analítica? Por exemplo, quando você pega a nossa habilidade 27, que diz que você tem que analisar criticamente a relação do meio físico com a sociedade em diferentes contextos históricos e geográficos. Então, dá uma olhadinha aqui e veja como é que esse item pode aparecer para você. Veja, aqui nós temos duas imagens. À tua esquerda, uma imagem de uma parte da Amazônia, onde você teve o programa Grande Carajás. Teve, porque o programa não existe mais. O que existe são os projetos que foram originados, que foram criados por esse programa, como, por exemplo, o Projeto Carajás. Veja aqui na tela, vou tentar ampliar, certo? A imagem aqui do Projeto Carajás. Veja, aqui você tem o estado do Pará e você tem aqui, em amarelo, a área do Projeto Carajás. E em vermelho, você tem a localização da Serra dos Carajás, no município de Parauapebas. Então, aqui, nesta área de vermelho, você tem a maior jazida de minério de ferro do planeta, hoje explorado pela companhia Vale, a antiga Vale do Rio Doce. Então veja, se eu acabo de te afirmar que a Serra do Carajás, que está no município de Parauapebas, no Pará, e nesta serra está implementado o Projeto Carajás, que outrora fez parte do Programa Grande Carajás, e que esta área é rica em minério de ferro, entre outros minérios, mas o carro-chefe é o ferro, então automaticamente eu estou dizendo que a estrutura geológica que eu encontro aqui, certo? É uma estrutura cristalina, certo? É um cráton, é um escudo cristalino da era pré-cambriana, ou seja, da era proterozoica. Falei de minério, eu estou falando de estrutura cristalina. Agora, um outro exemplo muito forte é este aqui. Quando eu falo de quem? De quadrilátero ferrífero. O nome está dizendo tudo. Quadrilátero ferrífero, presença de jazida mineral de ferro. Só que este aqui em Minas Gerais. Veja bem, quadrilátero ferrífero, uma área delimitada por 4 municípios: Belo Horizonte, Santa Bárbara, Mariana e Congonhas. Ah, e por que eu estou te relembrando isso aqui? Meramente porque o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais é a grande área concorrente na produção e na extração de ferro em relação a Carajás no Pará? Não. Não apenas por isso, mas para você relembrar que justamente aqui, na área de Mariana, ocorreu o maior problema ambiental de todos os tempos no Brasil. O acidente mais degradante a nível ambiental. Olha só, quando você teve em 2015 o rompimento da barragem do Fundão em Mariana. Lembra daquela empresa, Samarco, que teve a sua represa rompida? E com esse rompimento vazou uma grande quantidade de lama carregada de rejeito de ferro, aquilo que não presta. E essa lama soterrou uma grande quantidade de vilas ocupadas por inúmeras famílias que até hoje não foram indenizadas. Então eles podem colocar um texto base relacionado a este problema ambiental, a maior catástrofe dentro do território nacional relacionado ao meio ambiente. E tudo isso aconteceu onde? Numa área cuja estrutura geológica é cristalina, da era pré-cambriana, ou seja, da era proterozoica. Então, assim nós falamos a ti sobre os escudos cristalinos. E as bacias sedimentares? Bem, em relação às bacias sedimentares, veja, elas ocupam 64% do nosso território. Mas as bacias sedimentares também têm a sua importância econômica.
Não são apenas os terrenos cristalinos, as bacias sedimentares também. Por quê? Porque se os terrenos cristalinos são ricos em jazidas minerais, as bacias sedimentares são ricas em combustíveis fósseis. E você sabe, quando eu falo de combustível fóssil, eu estou falando de quem? Eu estou falando de energia suja, de energia não renovável, a energia que vem do petróleo, a energia que vem do carvão mineral, a energia que vem do gás natural. Então, essas bacias sedimentares são ricas em combustíveis fósseis. E no caso do Brasil, relacionado a combustíveis fósseis, claro, numa outra aula falaremos sobre petróleo, sobre pré-sal, mas na aula de hoje eu quero te destacar é a questão do carvão, o carvão mineral. Quando nós falamos de carvão mineral no Brasil, nós estamos falando da região sul. Aqui na região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós temos uma área aqui conhecida como oeste da região sul do Brasil, onde principalmente ali no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Vale do Tubarão, onde nós temos cidades como Criciúma, Lauro Miller, Uruçanga, Siderópolis, tudo cidades que vivem da extração do carvão mineral. O problema é, o carvão mineral brasileiro é um carvão de péssima qualidade. Por isso, enquanto a gente exporta o ferro que nós extraímos no terreno cristalino, o carvão que nós extraímos nas nossas bacias sedimentares, nós não exportamos. Por quê? É de péssima qualidade. Ao contrário, temos até que importar o carvão para atender às nossas necessidades. Agora, por que o carvão brasileiro, o carvão mineral do Brasil, encontrado aqui na região sul do Brasil, é de péssima qualidade? Porque ele tem baixo teor calorífico, quer dizer, ele aquece muito pouco o forno siderúrgico. Mas por que ele tem baixo teor calorífico? Porque ele é extremamente úmido e carregado de impurezas. Agora veja bem, entre essas impurezas se destaca quem? O enxofre. E você sabe que esse carvão, ao ser queimado, por exemplo, nas usinas termoelétricas, a queima desse carvão vai liberar para o ar o enxofre. E você sabe que esse enxofre, ao reagir com oxigênio, origina o SO2, e esse SO2, ao reagir com a água, H2O, o resultado é outro grande problema ambiental que nós chamamos de quem? De chuvas ácidas. Então você está vendo, estamos trabalhando a estrutura geológica, mas ao analisar a estrutura geológica, eu posso jogar qualquer item para a questão de fonte de energia, para uma questão de produção de matéria-prima básica, como ferro e carvão, e até para falar das nossas pautas de importação e exportação. Então eu posso caminhar aqui para várias vertentes. Sou o professor Nonato Butti e hoje eu falei para vocês, na aula do Propaz Enem, sobre o interior da Terra, a estrutura geológica, estrutura cristalina e as bacias sedimentares que ocorrem no Brasil. Um abraço a todos e uma boa prova. Olá! Nossa temática hoje na aula de História é sobre o Estado Novo. Esse assunto está inserido nos objetos de conhecimento do Enem, justamente ao abordar as ditaduras políticas na América Latina. O Estado Novo foi o regime ditatorial liderado por Getúlio Vargas entre 1937 e 1945. Como sempre fazemos nas aulas de História, nós vamos abordar esse assunto a partir de um determinado contexto. Você tem que compreender alguns antecedentes para podermos entender o Estado Novo. Olhando aqui para a tela, dentre esses antecedentes que nós vamos abordar a partir de meados de 1935, Getúlio Vargas é o presidente da República. E no contexto do ano de 35, você tem uma polarização política no Brasil muito importante, influenciada pelo cenário internacional.
Na Europa você tem a ascensão de regimes totalitários, regimes bastante autoritários, ditatoriais. Essa polarização é marcada por regimes comunistas e, por outro lado, por regimes fascistas. E isso se reflete no Brasil exatamente na criação de dois partidos políticos de massa muito importantes. A Ação Integralista Brasileira, de cunho fascista, e a Aliança Nacional Libertadora, que tem influência de ideias socialistas. Para entendermos melhor exatamente esse conflito que se estabelece, essa polarização, nós podemos observar algumas ideias principais exatamente da ação do partido chamado Ação Integralista Brasileira, que é de ideologia fascista. Vamos observar aqui na tela a ideologia fascista que se desenvolveu no entreguerras na Europa, influencia esse partido criado em 1932. Como todo partido fascista, tem características ideológicas anticomunistas, totalitárias, antiliberais, tanto no campo político, né? É contra as democracias liberais, bem como contra o capitalismo liberal. Tem um caráter ultranacionalista. O lema da AIB era Deus, Pátria e Família. E a saudação da AIB, que era uma saudação fascista, como nós podemos observar aqui nessa fotografia, a saudação era Anauê, que é uma palavra de origem tupi, que tem um significado mais ou menos de que você é meu irmão, para dar o significado de que a nação brasileira ela formava um todo. Observamos aqui ainda na tela esse cartaz da AIB, aí nos anos 30, em que aparece o símbolo que era usado pelos integralistas, que é a letra grega sigma, que tem a ideia de totalidade, né? De somatória, e a própria saudação Anauê. Por outro lado, nós temos a Aliança Nacional Libertadora, de influência ideológica socialista. Foi um partido que se organizou a partir de diversos grupos políticos antifascistas, grupos que procuravam justamente combater a AIB. Dentre as propostas da ANL, nós temos justamente algumas ideias socialistas, como a da reforma agrária, não pagamento da dívida externa, a de encampação, nacionalização de algumas empresas estrangeiras. O lema era pão, terra e liberdade, o lema da ANL. Voltando para a tela, diante do conflito entre a AIB e a ANL, o presidente Getúlio Vargas, ele procura aumentar, ampliar seus poderes dentro de um regime que era constitucional e propõe ao Congresso a aprovação de uma lei de segurança nacional. Em seguida, fecha a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, é tornada ilegal, e isso resulta numa tentativa de grupos comunistas de uma revolução no Brasil. Então, em novembro de 1935, estouram movimentos dentro de quartéis, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, em Pernambuco, Recife, e esses militares que se rebelam, eles seguem a ideologia comunista. Então, diante desse movimento que o governo chamou de intentona comunista, um termo pejorativo, você tem, portanto, um movimento aqui, olhando para a tela, que vai enfrentar o governo Vargas, mas que é sufocado pelo governo. Temos aqui na tela duas imagens. Do lado direito aqui, a gente tem os militares que participaram do movimento, foram presos. E do lado esquerdo, uma frase de Olga Benário, que foi uma militante comunista judia alemã que veio ao Brasil e participou desse movimento. Frase essa que ela diz: lutei pelo justo, pelo bom e pelo melhor do mundo. Bom, então, diante dessa movimentação política, o governo Vargas ele vai o tempo todo, principalmente através da grande imprensa, justificar o aumento do autoritarismo através do chamado perigo vermelho. Entre 1935 e 1937,
o perigo vermelho, ou seja, o perigo comunista, foi usado como pretexto para Vargas ampliar seus poderes. 1937 é o ano que antecede as eleições. A campanha presidencial já estava na rua, mas efetivamente o governo vai e anuncia para a opinião pública a existência de um documento chamado Plano Cohen, que era um documento que supostamente os comunistas estavam se organizando para tomar o poder. Mais uma vez o governo usa o pretexto do perigo vermelho e é dado um golpe de Estado no dia 10 de novembro de 1937. Mais tarde descobriu-se que esse documento, chamado Plano Cohen, era falso. Na realidade, o governo Vargas utilizou esse documento baseado no pretexto do perigo vermelho para dar um golpe de Estado. Entenda, esse golpe que instalou o regime que chamamos de Estado Novo, ele naturalmente veio de baixo para cima. Foi um golpe dado pelo governo, mas sem dúvida nenhuma apoiado pelas Forças Armadas que apoiavam efetivamente Getúlio Vargas. Aqui na tela, nós temos uma importante fotografia que é exatamente o momento em que Vargas anuncia ao microfone para todo o país, à noite, no dia 10 de novembro de 1937, anuncia o fechamento do Congresso Nacional e a extensão do seu mandato como presidente da República e a suspensão das eleições presidenciais que deveriam ter ocorrido em 1938. E na imagem seguinte, outra fotografia importante, aí no período do Estado Novo, demonstrando os chefes militares ladeando Getúlio Vargas. De um lado, o comandante da Marinha, o ministro da Marinha, e de outro lado, o ministro da Guerra, general Eurico Dutra, ladeando Getúlio Vargas, que está no centro. Então é uma imagem bem importante que demonstra o apoio da cúpula das Forças Armadas. Bom, instalado o Estado Novo, meu querido aluno, minha querida aluna, você tem que observar algumas características, alguns conceitos importantes que nós devemos ressaltar no Estado Novo. Olhando para a tela, nós observamos que esse regime político, que durou 8 anos, ele tem alguns conceitos e características importantes. Era um regime autoritário, corporativista, nacionalista, trabalhista e populista. O que podemos falar em relação ao autoritarismo, a um Estado autoritário? Para que você não se confunda com alguns conceitos, veja, regimes totalitários que existiam na Europa, como o regime fascista italiano, o regime nazista, o regime soviético, eram marcados pela existência de partidos únicos que dominavam o poder. Não é o caso do Estado Novo. Os partidos políticos foram extintos. O que você tem, na verdade, é uma autocracia. Getúlio Vargas à frente do poder, não há mais eleições legislativas, o poder legislativo é extinto durante esses anos do Estado Novo. O que você tem é o poder executivo estando à frente de Getúlio Vargas. Ele nomeia, inclusive, interventores para governar os estados. Então, a característica de um regime autoritário como o Estado Novo, e nós tivemos, na verdade, 2 ditaduras no Brasil no século XX, né, que têm essas características autoritárias, de Estado autoritário. O Estado Novo e, posteriormente, o regime militar. O autoritarismo é marcado pela ditadura, pela suspensão aí do legislativo nos anos do Estado Novo, por ser um Estado policial, né? Havia perseguição aos opositores políticos, a intelectuais que não comungavam com a ideologia do Estado Novo. Era um Estado corporativista. O termo corporativista ele tem vários significados. Entretanto, para esse nosso assunto, Estado corporativista significa aquele Estado que se apresenta, aquele governo que se apresenta como mediador nas relações trabalhistas entre as corporações sindicais patronais e as corporações sindicais de trabalhadores. Mas, sem dúvida nenhuma, é um Estado interventor. Ele controla essas relações trabalhistas. Além do que intervém nos sindicatos, estabelece dirigentes sindicais
Então, sem dúvida, o Estado Novo ele tem aí como modelo o que vinha acontecendo na Europa nos regimes fascistas, de um controle efetivo do Estado sobre os sindicatos e as relações trabalhistas. O nacionalismo se revela em vários aspectos, econômicos, culturais. Você tem um Estado que é interventor na economia, que cria empresas estatais. Normalmente os economistas consideram esse período aí do Estado Novo como um período de um desenvolvimentismo nacionalista, estatista, né? Você tem, no aspecto cultural, toda uma exaltação da cultura nacional, de valores nacionais, propagandeados pelo governo. Em relação ao trabalhismo, segundo alguns historiadores e cientistas políticos, o trabalhismo seria a única ideologia que a gente poderia caracterizar como específica do Estado Novo. A característica do trabalhismo e do Estado Novo está muito claro que o governo procurava passar para a opinião pública de que todas as leis trabalhistas, todos os direitos sociais trabalhistas não foram conquistados pelo trabalhador, mas sim foram uma concessão do governo. O governo concedeu aos trabalhadores essas leis, esses direitos sociais. Então, esses aspectos são muito fortes, ideologicamente falando, no Estado Novo. Sem dúvida, os sindicatos eram tutelados pelo Estado e, aproveitando exatamente essa interferência do Estado sobre os sindicatos, sobre os trabalhadores urbanos, principalmente, a gente observa que o Estado Novo tem uma característica populista. Vargas se apresenta como um líder populista, um líder carismático, que procura se aproximar das massas, que procura se apresentar como líder das massas diante das elites, na mediação entre as classes trabalhadoras e as elites burguesas. Bom, dadas essas ideias conceituais sobre o Estado Novo, podemos utilizar aqui algumas imagens importantes na tela. Vemos aqui uma manifestação dos trabalhadores apoiando o Estado Novo. O trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo, como a gente observa aqui na fotografia. Outra fotografia importante aqui no estádio de futebol. Getúlio Vargas costumava anunciar o aumento do salário mínimo no dia 1º de maio, no dia do trabalho, né? E normalmente ele fazia comício em estádios de futebol. Ou era no Rio de Janeiro, no estádio do Vasco da Gama, ou era em São Paulo, no estádio do Pacaembu. Aqui a gente vê essa manifestação, os trabalhadores nas arquibancadas, uma faixa mostrando trabalhador sindicalizado é trabalhador disciplinado, de acordo, naturalmente, com a ideologia trabalhista propagada pelo Estado Novo. As leis trabalhistas, elas foram consolidadas, elas vinham sendo elaboradas desde 1931 e foram consolidadas no Código Trabalhista chamado Consolidação das Leis do Trabalho. Dentre elas, muito famosas, as leis regulamentadas sobre o salário mínimo, sobre férias remuneradas, sobre jornada de 8 horas. Então, essas leis todas foram reunidas em 1943, nesse Código Trabalhista aí, que foi a CLT. A intervenção do Estado na economia com a criação de importantes empresas estatais do período, geralmente sobre áreas estratégicas da economia, como é o caso da Companhia Siderúrgica Nacional, que trata exatamente da indústria siderúrgica, portanto uma estatal siderúrgica, a Companhia Vale do Rio Doce em relação aos minérios, as centrais hidrelétricas do Vale do São Francisco. Então, os setores estratégicos da economia, minério, energia, transportes, a criação também da Fábrica Nacional de Motores. O Estado Novo criou-se um órgão chamado Departamento de Imprensa e Propaganda, que ao mesmo tempo que era um órgão censor, que proibia manifestações culturais contrárias efetivamente ao Estado Novo, era um órgão propagador das ideologias do Estado Novo. Aqui nós vemos na imagem vários cartazes exaltando o líder da nação, como se considerava aí, Getúlio Vargas. Ele aparece em várias dessas imagens espalhadas pelo DIP, pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, pelo Brasil. Imagens ligadas à educação, Getúlio Vargas com as crianças, Getúlio Vargas assinando documentos, mostrando que é um trabalhador. Então, essas manifestações do Estado Novo através
do DIP, que era o importante departamento de imprensa e propaganda. O rádio foi muito utilizado como grande meio de comunicação para propagar efetivamente o regime, através de programas de rádio e até mesmo de programas de divertimento, de música, procurava-se exaltar o regime estado-novista. Considera-se esse período, assim, o boom do rádio no Brasil inteiro. Programas de rádio utilizados aí pelo Estado Novo, exaltando, por exemplo, o samba como a expressão popular da música brasileira. A capoeira deixou de ser crime, passou a ser considerada parte da cultura brasileira, como uma espécie de manifestação folclórica. Houve controle, logicamente, sobre todas as produções culturais, sobre o cinema, sobre música, sobre os sambas enredos, etc. O Brasil participa aí da Segunda Guerra Mundial, é declarada guerra ao eixo em 1942, envia tropas, que é a Força Expedicionária Brasileira, tropas do Exército. Temos aqui o símbolo que os pracinhas usavam, a cobra fumando, uma fotografia dos soldados, dos pracinhas da FEB, na Itália, onde eles lutaram aí entre 1944 e 1945. Efetivamente, o fim do Estado Novo é marcado por pressões internas e externas. Você tem uma luta pela redemocratização, o governo Vargas, aí no Estado Novo, acaba permitindo a criação de partidos políticos, de eleições ao final do ano, e há o retorno das tropas brasileiras que foram lutar na Itália. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as Forças Armadas não apoiam mais o governo de Vargas, não apoiam mais o Estado Novo. É o momento do início da Guerra Fria, da aliança com os Estados Unidos, e você tem, então, a cúpula das Forças Armadas procurando depor Vargas. Ao mesmo tempo, Vargas, nos bastidores, procura manter o apoio no meio da população. Surge um movimento chamado queremismo, Queremos Vargas com a Constituinte, que se espalha pelo país. Aqui é uma foto, né, uma imagem demonstrando exatamente esse movimento queremista. Entretanto, as Forças Armadas, o alto comando das Forças Armadas, pressionam Vargas e ele acaba realmente sendo deposto no dia 29 de outubro de 1945. Então, meus queridos e minhas queridas, finalizamos hoje mais uma temática de história muito importante para o Enem, o Estado Novo, que sem dúvida é um dos regimes ditatoriais, é uma das ditaduras políticas na América Latina, conforme o objeto de conhecimento do Enem. Foco, força e fé. Muito obrigado. Como vai, calouro Propaz Enem? Eu espero que esteja tudo preparado para a festa, hein? Que a gente vai sim comemorar essa tua vitória, que vai começar agora nesse final de semana. Então já está tudo pronto? Sendo assim, a gente só vai fazer alguns pequenos detalhes contigo, retomar algumas ideias e falar de um tema bem importante, ou melhor, de um assunto bem importante, tá? Que você deve estar preparado para encontrar na tua prova, que é, na verdade, charges e cartoons. Sendo assim, fica atento comigo em alguns aspectos importantes que você não vai simplesmente encontrar só na prova de linguagens, tá? Você vai encontrar nas provas de humanas também. Pode ser até que você encontre nas provas de ciências da natureza, não é? De matemática. Por quê? Porque tudo é possível nessa hora de preparação. Então, a gente tem que ir por todos os lados, certo? Sendo assim, fica comigo nesse momento e olha só o que eu trouxe para ti, para você memorizar sobre o cartoon e sobre a charge, tá? Lembra que o cartoon, ele é, na verdade, uma anedota, né? É um projeto de anedota, na verdade, uma forma importante de tratar uma questão social. Por isso, você sempre tem dentro desse cartoon a ideia do desenho bem-humorado, tá? Por isso eu te trouxe aí, eu vou te colocando alguns cartoons importantes que é possível você já até ter visto, né, em alguma prova, mas que são frequentes e são famosos. Então é bom a gente trabalhar com eles também, tá? E aí, o que é que tem no cartoon que eu preciso estar atento?
é o seguinte, jogo criativo de ideias, ou seja, é uma narrativa humorística, tá? Ou seja, considerada piada muda, então você deve buscar um certo riso, né, dela, foca em situações cotidianas, então centraliza-se em fatos que para nós parecem muito comuns e muitas vezes passam até despercebidos, mas na verdade para o cartunista são importantes e levam à reflexão. E aí, de forma de caricatura, né? Essa ideia do inovador, não aquele comum, mas tornando-se aí algo que possa ser pensado. E aí, se destina a quem? Bem, revistas, jornais, são os focos mais importantes, vamos dizer, sempre colocados. O cartunista sempre pensa nesse foco em que possa chegar em todos os tipos de leitores, tá bom? E aí, principalmente, a ideia de que o cotidiano é trabalhado. Olha só esse cartoon aí que eu trouxe para ti, né? Essa moda aí das pessoas privadas de liberdade indo além disto, né? Então, aí a gente consegue perceber a caracterização, na verdade, além do cotidiano, tá bom? E essa preocupação de fazer a coisa que parecia normal, que parecia um fato corriqueiro, tornar-se arte. Isso porque cartoon é sim um gênero também que envolve arte. E a gente deve estar atento nisso, tá bom? Aí, eu tenho aí para ti os focos. O que é importante verificar dentro do cartoon? Fraqueza, hábitos e costumes humanos, é isso que é tratado, tá? Sendo assim, verifica que o objetivo é rir a partir dessas fraquezas humanas, a partir dos hábitos humanos, a partir dos costumes humanos. Então, a gente precisa verificar que somos seres sociais e que nós fazemos disso algo interessante a ser pensado e refletido, tá? E por isso mesmo, crítica mordaz, sátira, ironia, tudo isso é visto no cartoon, tá? Olha só o que parece cotidiano pra gente, né? Uma criança brincando no computador, deixando de lado os brinquedos que outrora, né, faziam parte da infância de pessoas, né, muito comuns, e agora não, as crianças já nascem sabendo mexer, né, na internet, verificando os computadores, sendo, né, esses meninos que, na verdade, estão à frente até da tecnologia. Por isso mesmo, o cartoon pensa nesse fato cotidiano e que a gente não pode, na verdade, reverter. A gente tem que, na verdade, refletir, na verdade, pensar muito o que fazer nessas situações, né? A criança deve ficar só ligada ao mundo tecnológico e aquele mundo que ele, na verdade, era do antigamente, né? Do brincar do cotidiano. O que é que se faz? Verifiquem que é só um questionamento. É um questionamento que deve ir para a sociedade e todos devem pensar. E é isso que o cartunista tenta provocar em você. Olha aí o cartoon no Enem, já trago logo para ti para você verificar e preparado que pode vir, tá? Eu tenho aí um comportamento social, sendo assim, todos indo para uma direção, mas um ser somente indo para a direção contrária. E esse comportamento social deu uma questãozinha lá para o Enem. Olha aí a crítica social, a figura destacada está em oposição às outras. Isso representa o quê? Bem, nesse caso, nesse período aí que foi feita essa questão no Enem, se deu a reação ao controle do pensamento coletivo. Isso quer dizer o quê? Novamente, eu te digo, a questão social, o comportamento social, visto de forma inovadora. Temos aí também um gênero literário, não esqueçam disso, né? É arte. Por isso, a gente deve trabalhar com cuidado nessa situação do cartoon, tá bom? Olha outro que eu trago para ti, novamente, e aí é uma situação não só individual, mas, né, que mexe com uma questão social, né, de todos e que todos devem se preocupar. Olha aí a tal da acessibilidade sendo tratada, né? As vagas para deficientes, né, num mundo em que as escadas são predominantes, né? Então, a gente verifica aí, olha só o Enem trazendo também uma proposta, né, um item para você pensar sobre isso. O cartoon evidencia um desafio que o tema da inclusão social, ou seja, o Enem está muito preocupado contigo em saber se você está vendo essa realidade social.
Então, a gente precisa ir à ideia dos menos favorecidos, dos excluídos. Isso, o Enem quer saber se você está por dentro, se você sabe, né, muito bem como está acontecendo no meio social. Então, a gente precisa trabalhar isso. E aí, o Enem traz para ti os cartoons para te provocar essa ideia que eu preciso ser um ser ativo socialmente. Aí ele traz, olha só, a universalização de direitos e reconhecimentos das diferenças, para você verificar que é um ponto importante a ser trabalhado sempre, tá bom? Bem, logo depois eu já trago para ti a tal da charge. Jandaia, charge? Sim, charge nada mais é do que um cartoon mais que aprimorado, tá? Os gêneros, eles tendem a se aprimorar com o tempo. Então, a charge nada mais é do que esse cartoon mais aprimorado, em que, muitas vezes, não só as palavras são colocadas, mas as imagens são bem mais trabalhadas, tá bom? Então, o cunho da ideia humorística irreverente, humor imediato, o cunho jornalístico, político principalmente, né? Sua participação política e social são importantes. Então, esse cunho crítico é tratado aqui na charge. E, olha, é uma palavra de origem francesa que indica carga. Sendo assim, é uma carga pesada de significação, de compromisso político e social. Por isso, com certeza, você vai encontrar uma charge lá no Enem, viu? Então, o aspecto da realidade é trabalhado também e a finalidade. Em geral, é a publicação em jornais e revistas de grande circulação nacional. Então, o que o Enem vai trazer para ti é de circulação nacional, é de preocupação nacional, tá? Aí eu trouxe, olha só, a questão da liberdade de expressão, tá? Que é muito colocado hoje também, né? E a gente tem essa crise aí da liberdade de expressão trabalhada nessa charge, né? Numa linguagem apenas não verbal, né? Então, a imagem diz muito mais, e essa preocupação, essa incomodação caracteriza a charge, tá? Ela quer fazer com que você fique inquieto diante de uma realidade. Por isso, a gente diz que a charge é esse aprimoramento do cartoon. Por quê? Porque, além de tratar do cotidiano, provoca em ti, né, essa ideia do não estar conformado com o que é vigente. Por isso, a ideia da charge, tá? Olha só, e esta é a frase mais bonita da língua portuguesa: vou assinar sua carteira. Olha aí a questão, né, do desemprego, né, uma questão muito trabalhada hoje, e a gente precisa ter cuidadozinho sobre isso também. Então, a charge vem tratar desse valor social, político, socioeconômico, né, da nossa realidade, através, né, dessa incomodação também. Aí, olha só, a charge ela não está, como eu já te disse, somente na língua portuguesa, né? Nas provas de linguagem, não está somente lá. Ela vai estar em outras. E aí eu te trouxe por exemplo disso, né? De outros Enems, na verdade, de outros itens, né, presentes, como da prova de ciências, tá? Então, a gente tem aí, ó, por que o senhor desconfia que sua mulher está tentando matá-lo? Ela me serviu pimentão, alface e tomate no jantar e de sobremesa morango e uva. O que seria comum, na verdade, agora não é. E aí trata-se de alimentos contaminados com agrotóxico. Olha só lá em cima já dizendo do que se trata. E aí a gente consegue perceber que o Enem também está preocupado em relacionar as charges com as outras áreas do conhecimento, né? Falando justamente do uso abusivo de agrotóxicos nas plantações. Bem, e aí a gente tem, para finalizar, o alô, filho, tire seu irmão da vala negra. E aí o menino fazendo de piscina, né, de diversão, o esgoto, a falta de saneamento básico, né, para muitos dos nossos, né, dos nossos cidadãos. E, na verdade, olha aí, muito bem tratado a questão da tecnologia. Existe o celular, existe o avanço tecnológico, mas os direitos básicos do cidadão, será que existem? Então, isso é questionado, isso leva à incomodação e é isso que o Enem quer verificar de você. Você está fazendo essa reflexão sobre o assunto? E por isso, muitas vezes, esse tipo de charge também é tratada na redação. E pode vir uma charge na redação como texto motivador e você precisa estar preparado para isso, ok? Nesse caso aí, foi, na verdade, uma questão tratada que trouxe para ti, né,
a ideia das novas tecnologias que foram massificadas. E aí, nesse caso, o acesso à tecnologia era o ponto importante e trouxe também, como resposta correta, dissociado de revoluções da realidade socioespaciais, estavam, né, retratando nessa relação aí da charge. E é isso que você deve estar bem atento. Bem, é o seguinte, futuro calouro, fique atento às charges, aos cartoons e também aos quadrinhos, não esqueça deles, tá? Por quê? Porque eles podem vir como textos motivadores na redação, podem vir como textos de intertextualidade na hora da prova de linguagens, mas também podem estar presentes na prova de ciências humanas, né, nas ciências da natureza, até mesmo de matemática. Então você precisa estar atento a esses gêneros textuais tão atuais, tão modificadores e tão inovadores, porque mexem com questões sociais, políticas, coisas que o Enem também quer saber se você tem essa participação e se é proativo na modificação deste mundo para um mundo melhor, ok? Eu espero que a próxima vez que nos encontrarmos estejamos com um sorriso no rosto, porque sua vitória foi certa. Até mais!